sou a Maria João Tarouca e estás a ouvir o podcast Mas Afinal, o que é que tu fazes agora? Aqui converso com pessoas corajosas que se permitiram fazer mudanças em busca de uma maior realização profissional. Proponho aos meus convidados que partilhem connosco a sua experiência pessoal de mudança de carreira ou contexto profissional e que nos falem sobre o seu dia-a-dia de trabalho para que possamos conhecer um pouco dos bastidores da sua profissão. O propósito deste podcast é inspirar pessoas com baixos níveis de satisfação profissional a procurar agir no sentido de melhorar a sua vida. Se conseguirmos inspirar uma única pessoa que seja por episódio, a missão estará cumprida. Este é um episódio muito especial para mim. Primeiro porque a convidada é uma grande amiga minha. Alguém que amo profundamente e cujo trabalho admiro muito, a maravilhosa Joana Santos, facilitadora de parentalidade consciente e formadora de educadores de infância. Depois, porque a gravação desta conversa não era para ver a luz do dia, mas o conteúdo é tão inspirador que não tinha como guardar isto só para mim. Passo a explicar. Quando tive a ideia de fazer este podcast, pensei de imediato que teria de testar o conceito e para tal decidi convidar a minha amiga Joana, que alinha em todas as minhas maluquices, para gravarmos um episódio 0. O objetivo era testar o alinhamento das perguntas, avaliar o som da gravação e identificar possíveis melhorias. E ainda bem que o fizemos, porque, como eu calculava, houve algumas descobertas felizes que potenciaram um melhor resultado final. Por exemplo, descobri que o Zoom permite gravar o som dos participantes em faixas diferentes, coisa que não aconteceu nesta gravação e que lhe conferiu uma pior qualidade sonora. Mas mesmo com as falhas de som, mesmo com a sobreposição das nossas vozes, considero que a história da Joana é tão inspiradora que tenho a certeza que te vai ajudar com alguma questão da tua vida. É com esta pessoa incrível que fechamos a primeira temporada do Mas Afinal, o que é que tu fazes agora? Quero agradecer-te por ter estado desse lado e dizer que adorei fazer este projeto e que tenho muita vontade de gravar a segunda temporada. Ainda não sei quando nem como, mas sei que vai acontecer. Por agora, deixo-te com esta conversa extraordinária. Usufrui e deixa-te inspirar pelas palavras da Joana. Olá, Joana. Bem-vinda Olá. aqui ao Mas Afinal, o que é que tu fazes agora? Estás bem? Obrigada, estou muito bem. Obrigada pelo convite. Agora assim, na hora de começar, fiquei assim um bocadinho nervosinha, mas é normal aqui quando está num projeto novo. Sim. Mas são nervos bons, certo? Sim. Então, E curiosidade, eu acho que são nervosinhos misturados com curiosidade. Olha, eu também tenho nervosinhos, mas estou curiosa para ver como é que isto vai ser e estou muito entusiasmada. Estás entusiasmada também? Estou mesmo. Ótimo. Olha, eu convidei-te para este podcast porque tu fazes check aqui nos 2 requisitos que eu defini, digamos assim, para os convidados. 1, mudaste de carreira. 2, tens uma profissão pouco comum. E, portanto, eu queria começar por te pedir para contares aqui à malta o que é que tu fazias antes e o que é que tu fazes agora. Eu até costumo dizer, inicialmente eu era, quando me fazem essa pergunta. Exato, inicialmente. Então, o que é que eu fazia antes? Sim. No início, era educadora de infância. Ok. Tudo normal, num formato normal. A educadora de infância que muita gente conhece. E quem tem filhos, tem dos seus filhos. Hoje em dia, eu sou facilitadora de parentalidade consciente e também sou formadora. Isso trocado por miúdos. São 2 em 1. Isso assim trocado por miúdos, sou mesmo um 2 em 1. Atendo pais, recebo pais e mães e cuidadores em sessões de acompanhamento parental e dou formação em escolas a professores, a auxiliares, a educadores, por isso é que é um 2 em 1. Então, mais à frente eu vou pedir-te para irmos um bocadinho mais a fundo para perceber o que é isso da parentalidade consciente e que tipo de acompanhamento é que tu fazes efetivamente, mas antes eu quero muito saber em que momento da tua vida, o que é que te passou pela cabeça e quando para decidires mudar de carreira? Ou pelo menos de vida, no fundo. Não sei se essa decisão partiu por quero mudar de carreira ou quero mudar a minha vida. O que é que te levou a mudar? Olha, foi uma mudança de vida, na verdade. Agora estava-te a ouvir e resgatei essa ideia. Eu senti uma vontade de mudar a minha vida, pelo menos os moldes em que eu estava a viver naquela altura.
E, portanto, a vontade inicial foi mudar de vida, na verdade. Depois a minha profissão acho que veio um bocadinho por acréscimo, mas eu sempre senti que gostava do que fazia, mas que eu gostava de experimentar outras coisas e não sabia bem o quê também. Mas era uma coisa de curiosidade? Eu tinha vontade de ter uma vida, quer pessoal, quer profissionalmente, talvez mais dinâmica. Isto vai soar um bocadinho cómico, enquanto educadora de infância, portanto não é mais barulhenta, na verdade. É mais versátil, talvez seja isso, no meu dia-a-dia, e eu queria trazer essa versatilidade para a minha vida, incluindo a minha profissão, e por isso é que, então, veio esta mudança. Coisa que normalmente, ninguém, à partida, corrige-me se eu estiver enganado, ou pelo menos se tiveres uma opinião diferente da minha, ninguém muda se estiver totalmente satisfeita, não é? Há sempre alguma coisa que nos insatisfaz e que nos leva à mudança. Era só a versatilidade que te faltava, ou havia mais alguma coisa que estivesse na base dessa insatisfação? Olha, eu concordo contigo, eu acho que mudamos, a não ser que surja uma coisa fantástica, não foi o meu caso, e que nos dá vontade de mudar, não foi uma oportunidade. Eu senti que não estava 100% satisfeita, mas acho que tinha essencialmente a ver com o meu estilo de vida. Eu trabalhava muitas horas, porque eu tinha isenção de horário, eu não estava em Portugal, estava em Angola. Onde é que estavas? Então, estava em Luanda. E para quem possivelmente possa ouvir isto e que já esteve em Luanda, sabe que quase toda a gente tem isenção de horário, que funciona basicamente para trabalharmos mais horas por dia. Então, o ritmo de trabalho é muito diferente do que é uma educadora de infância em Portugal. Pelo menos para mim, que estava numa escola portuguesa e que era uma escola de renome e que estava bem posicionada no ranking e que fazia questão de continuar bem posicionada, e por isso sentíamos alguma pressão, eu falo enquanto educadora, mas sei que os professores também, alguma pressão em mantermos a qualidade do nosso trabalho, em nos empenharmos, isso transformava-se em muitas horas na escola, trocando por miúdos. Muitas horas na escola, faltem 10 horas tranquilamente, 10 a 12 horas por dia na escola. E eu já tinha uma filha. Exatamente. Pois. Já tinha uma filha, e isso transforma por completa a noção de tempo em qualquer pessoa, acredito eu. E eu comecei a sentir o que muitos meus colegas também sentiam, que era, depois íamos buscar os nossos filhos às suas respectivas escolas. A minha filha era muito pequena para andar na escola onde eu trabalhava. Tinha 2 nesta altura em que eu comecei a ficar muito insatisfeita. Ela tinha mais ou menos 2 anos e eu dei por mim a ir buscá-la e ela ser a última na escola dela. E eu sentia-me assim um bocadinho, ainda por cima, enquanto educadora, sentia que raio de congruência há aqui na minha vida. Então houve uma espécie de incongruência dentro de ti, eu sou uma coisa, proclamo uma coisa, mas depois ao fim e ao cabo estou a fazer outra e a viver outra. Sim, sentia-me muito, tinha pouca oportunidade durante a semana de ter tempo de qualidade com a minha filha. Quando a ia buscar estava exausta, porque para quem é educadora de infância sabe, é uma profissão muito cansativa, fisicamente e psicologicamente também, mas muito exigente. Movimentamos-nos muito, saltamos, dançamos, fazemos muita coisa no mesmo dia. E por isso, quando se para, ao final do dia, naquela viagenzinha de carro que depois fazemos para ir embora, a palavra é podres. Eu acho que qualquer educador se vai identificar com essa sensação. E foi aí que eu comecei a sentir que isto não me está a fazer sentido enquanto pessoa. Isto não me está a fazer sentido, estou a sentir um desequilíbrio muito grande entre a minha vida pessoal e profissional e eventualmente a sensação de não quero isto para mim. Então, vê se é isto. Por um lado, profissionalmente falando, tu sentias falta de maior versatilidade e, por outro lado, do ponto de vista pessoal e familiar, sentias falta de tempo e de qualidade de vida com a tua filha, é isso? Sim, de espaço para ela, de espaço para mim, que também era inexistente. Okay. E como tínhamos muita...
tínhamos essa pressão grande em relação à qualidade da nossa prática, era para mim também muito, muito cansativo viver dentro daquela pressão, sempre de cumprir muitos timings, de cumprir com muitas exigências, estava-me a esgotar muito também, e senti que a longo prazo aquilo não fazia sentido. Mas uma coisa muito curiosa, eu nunca estive num sítio na educação da infância onde se trabalhasse tão bem e onde eu crescesse tanto e onde eu genuinamente adorasse aquilo que nós fazíamos em si, o empenho que nós punhamos, as pesquisas que nós fazíamos. Era incrível, só que eu não estava a aguentar aquele ritmo. Eu sabia que eu não ia querer ficar naquele ritmo, não dava. Não, para mim não dava. É tão giro, Joana, porque repara, eu trabalho na área de coaching de carreira e de realização profissional e o que acontece muitas vezes é que há clientes que chegam até mim por motivos diferentes. Há pessoas que chegam até mim porque sempre viveram insatisfeitas, andaram à procura de trabalhos diferentes, já experimentaram uma data de coisas, não fazem ideia o que é que as pode realizar e precisam de uma determinada orientação e de se descobrirem, de se conhecerem e perceberem efetivamente o que é que as pode fazer realizar. Mas depois há um grupo de pessoas, há outras pessoas que até já sabem o que é que querem e querem fazer uma transição de uma forma mais estudada e mais pensada, só não sabem como fazer essa transição. Mas depois há a malta que adora aquilo que faz, gosta imenso do que faz, gosta do seu local de trabalho, mas depois isso não é compatível com a vida que idealizaram e que querem ter familiarmente, ou mesmo em termos de autocuidado, e por isso decidem, ok, apesar de eu gostar muito disto, eu tenho que encontrar uma realidade diferente, profissional, que pode ser na mesma área ou noutra, vou explorar isso, não é? Para poder viver paralelamente fora do trabalho a vida que eu realmente quero viver, nomeadamente com a minha família. Esse é um clássico, e realmente é o que tu trazes também, não é? Sim, foi exatamente isso, e tive momentos, aqueles momentos-chave, não é? De dor, que nos relembram isso. Eu lembro-me perfeitamente de idealizar coisas como poder levar a minha filha a uma atividade extracurricular, poder levá-la à natação, poder ir buscá-la à escola, porque ainda por cima eu entregava crianças a partir das 3:30 da tarde. Exato. Devia haver uma coisa trabalho de quem é que sou eu para estar a fazer isso, não é? O meu trabalho era receber pais a partir das 3:30, 4 da tarde e começar a entregar as crianças que ainda iam para as suas casas, brincar, ir ao balé e à natação e todas as coisas que queriam fazer ainda durante a tarde. E dava por mim a não ter essa tarde e a idealizar isso. Essas foram as primeiras coisas que eu comecei a imaginar e eu lembro-me de verbalizar isto para as minhas colegas. Eu dizia, não, eu quero ser aquela mãe que vai buscar às 3:30. Eu lembro-me de dizer isto muitas vezes. Eu quero ser aquela mãe que vêm buscar os filhos estão a fazer. E eu quero fazer alguma coisa por mim, que isso então, isso, acho que só mais tarde eu comecei, na verdade eu foquei mais na minha filha no início. No início o foco foi a filha, é isso? Sim, eu queria ter mais filhos ainda por cima, e então pensava, como é que isto se faz com mais filhos? Eu quero ter mais filhos, mas não nestas condições, não é? Não dá, eu pensava mesmo e sentia verdadeiramente que era impossível, na minha cabeça era impossível, era incompatível. Ou queres ter mais filhos, ou mantens-te neste ritmo. Como eu também sentia muito desgaste físico, acho que tudo estava a ajudar, de facto, em eu idealizar uma vida muito diferente. Dores, não é? Sim, estava a doer de várias direções. Físicas e dores emocionais, não é? Dores mentais, sim. Okay. Mas eu sabia que a determinada altura que esta etapa em Luanda para nós era passageira de alguma forma, porque eu sempre tive essa ideia muito clara que para ter mais filhos, eu não tinha qualquer acompanhamento familiar, estávamos sozinhos, e que eu tinha ideia, nós vamos ficar alguns anos, não sabia quantos, mas vamos ficar alguns anos. Aquilo que depois nos fez sentir que estava no momento de voltar foi também a entrada da minha filha para o primeiro ciclo e nós já queríamos estar num sítio onde ela depois se mantivesse. E daí depois... Então vocês aí vêm para Portugal novamente, não é? Sim, e é aí que se dá a minha mudança. Ora, isso não é uma coisa. Tu começas a pensar, tem que mudar, não é? Já contaste aqui o que é que te levou a pensar nisso, mas foi claro para ti o que é que tu querias fazer? Tiveste logo a luz de, ok, eu quero sair deste ritmo, não é? Eu quero ter um contexto profissional diferente.
Mas foi logo óbvio para ti que o que é que poderias fazer em vez disso? Não. Então como é que descobriste? Foi zero óbvio. Eu só estava a sonhar com o meu estilo de vida, por isso é que quando me perguntaste há pouco o que é que era, era o meu estilo de vida. Eu queria construir um estilo de vida que eu tinha idealizado. Sabias qual era o teu estilo de vida. E queres partilhar um bocadinho? Eu pergunto-te isto só porque tu fizeste uma mudança muito grande mesmo, não é? Sim. Tu vieste para Portugal, eu já conheço um bocadinho da tua história, não é? Tu vieste para Portugal, mas não vieste para o mesmo sítio de onde saíste. Não. Queres partilhar um bocadinho disso? Sim, eu senti que, lembro-me de sentir perfeitamente isto, que é, já que vou mudar, vou aproveitar a mudança, porque na minha cabeça era estranho eu vir para Portugal e criar uma vida eu teria que criar uma vida de raiz de qualquer forma. Eu tinha uma casa, mas não tinha mais nada, não tinha trabalho, não tinha nada, portanto eu teria que voltar a construir a minha vida. E senti que se aquilo que eu quero é um estilo de vida diferente, eu também não o vou conseguir onde eu tinha a minha casa, porque a minha casa era em Alverca, na zona de Vila Franca de Xira, pode haver aqui pessoas que conheçam, mas era mesmo Lisboa, no centro, perto de Lisboa, muito movimentada aquela zona, muito central a minha casa, portanto também não era aquela visão que eu tinha. Eu tinha uma visão mais virada para a tranquilidade que eu sentia que precisava, para a tranquilidade que eu queria trazer para a minha filha na altura e para os filhos que eu tivesse entretanto, porque depois já faço um à parte. Idealizavas, acredito eu? Pois não só idealizava, mas eu se calhar já lá vou. É que entretanto houve aí uma mudança que também nos ajudou aqui a dar o salto um bocadinho mais cedo. Nós queríamos um estilo de vida que não compatibilizava bem com estar perto de Lisboa na mesma. E, por outro lado, também gostávamos muito de ter o nosso espaço, com um espaço exterior que nós tínhamos em Luanda, em Portugal não tínhamos, só tínhamos uma varandinha. E isso tudo contribuiu para nós idealizarmos que não era se calhar ali o nosso sítio, era outro. Mas há pouco faltou um pormenor grande. Então, quando nós já sabíamos que queríamos voltar para Portugal antes da minha filha entrar para o primeiro ano e que, portanto, seria naquele ano que iríamos fazer a transição. Portanto, já estavam a planear. Estávamos a planear de uma forma... a pensar nisso, a sonhar já. Sim, tínhamos aquele deadline, chamemos-lhe assim, porque tínhamos que a inscrever na escola e, portanto, aí não há nada a fazer. Queríamos inscrevê-la em Portugal. E, entretanto, tínhamos esta vontade de ter mais filhos e muitas pessoas diziam que o segundo filho demorava muito tempo, podia demorar muito tempo a engravidar e tal. E nós, não vás nessa conversa. Todos os que nos estão a ouvir não vão nesta conversa. Então, obrigada. Continua. Pronto, nós pensámos, então não vamos fazer por isso, mas vamos parar de travar isso. E, portanto, parámos, no caso eu tomava a pílula, pronto, não importa, mas parei de tomar a pílula, pensei, a partir daqui, quando for, foi. Só que eu engravidei nesse mesmo mês. Quando eu dei conta, ainda por cima eu não dei conta, como eu não estava focada nisso, eu não estava a planear uma gravidez propriamente dita, eu não me apercebi. Eu não me apercebi de datas nem de nada, eu deixei passar algum tempo, pronto. E depois comecei a ter alguns sintomas que mesmo assim não associei a uma gravidez, mas entretanto lá descobri que estava grávida. O que é que aconteceu neste processo de mudança? Isto antecipou mais ou menos 2 meses a nossa vinda, porque nós não podemos viajar depois de uma determinada data de gravidez. Então, em vez de eu vir no final do ano letivo tudo muito bonito como eu tinha imaginado, eu tive que vir antes, tive que vir em maio, por isso tive ali uma saída um bocadinho diferente do que eu tinha imaginado. Olha, e fala-me dessa saída em termos profissionais, porque esse é um ponto, normalmente, sempre que as pessoas querem fazer uma transição de carreira ou uma mudança de trabalho, há sempre aquele lugar ou aquela altura em que, eu vou ter que me despedir.
não é? Ou eu vou ter que falar com a minha entidade patronal. Para algumas pessoas isso é até relativamente simples, mas para a grande maioria é todo um tema. Como é que foi para ti? Como é que foi viver isso? Foi todo um tema. Há uma parte que é mais vantajosa quando nós estamos fora, quando somos, como nós dizemos, expatriados, que é toda a gente sabe que em algum momento as pessoas vão decidir voltar à partida ao seu país. Já se conta com, não é? É muito normal e, portanto, no meu ambiente era muito normal chegar ao final do ano letivo e alguns professores e educadores irem embora e para o ano virem outros novos. Isto era muito comum. Aqui o que... ano letivo, não é? Exato. A minha grande questão foi essa, e agora? Fiz as contas da gravidez e percebi não vai dar para o meu plano inicial. E aí, o que é que ajuda também? Ajuda um bocadinho a gravidez, porque na realidade é muito óbvio, eu tinha que me vir embora. Portanto, não, a desculpa perfeita, não havia outra solução, era quase uma desculpa perfeita, porque para a minha entidade patronal isso não é discutível. Ok, tens aliás, a primeira abordagem é logo esta, de quantas semanas estás, e a própria entidade patronal está a ver um calendário e a dizer tens que ir embora até ao dia X. Okay. Portanto, essa parte não me dificulta. O que dificulta é o sonho que eu tinha. Eu não queria terminar assim. Pois, a idealização, a idealização. Idealizado, não é? Eu queria que a minha filha tivesse a festa de finalistas, porque, portanto, ela terminava o pré-escolar. Eu queria ter também a comemoração com os meus alunos da altura e com as famílias que estavam comigo e terminar. Pronto, mas não foi assim. Depois nós tivemos que decidir que o meu marido ficava mais tempo. Esse é outro ponto importante, é que nós não podemos estalar os dedos e vir embora os dois para Portugal sem trabalho. Pelo menos para nós não soou era a mudança de um, né? No vosso caso era a mudança dos dois, de toda uma família. Sim, nós não queríamos, dado que estávamos a idealizar esse estilo de vida incluía estarmos todos juntos no mesmo sítio. E por isso começámos aí sim a planear como é que isto pode acontecer. E a única forma que nos pareceu válida, por vários motivos, mas um deles era até a estabilidade financeira, outro era o tempo de aviso prévio. O meu marido tinha um contrato de expatriado que tem muito tempo de aviso prévio. E esse era outro ponto. Mesmo que ele dissesse que queria sair, acho que eram 9 meses ou qualquer coisa assim, mesmo muito grande. E portanto pesámos essas coisas todas e percebemos que a melhor hipótese era ele ficar mais uns meses. E por isso viemos todos a Portugal para nascer a minha segunda filha, e aqui estávamos os 4, mas depois ele ainda teve que voltar. E isso na minha mudança também teve aqui muito impacto, não é? Então não saltei logo para esta mudança profissional. Tu já disseste que não ficaste na zona onde tinhas casa, já disseste que procuravam um sítio com um espaço exterior, com uma vida mais tranquila, e que sítio é esse? O que é que encontraram então? Onde é que encontraram essa coisa que idealizavam? Olha, nós como já andávamos com este sonho há muito tempo, nós cada vez que vínhamos a Portugal de férias íamos ver casas. Marcávamos, enquanto estávamos em Angola víamos casas na internet, escolhíamos. Depois quando vínhamos de férias íamos ver 2 ou 3 daquela escolha que tínhamos feito, depois voltávamos para Angola, para a vida normal, e quando vínhamos a Portugal fazíamos o mesmo. E esta casa onde eu estou agora foi uma dessas casas, e na realidade nós não tínhamos um sítio, uma cidade, uma vila escolhida. Nós sabíamos... Portugal inteiro à procura, é isso? No Alentejo. No Alentejo, especificamente. No Alentejo. Tínhamos uma ligação ambos emocional, mesmo quando não tínhamos filhos e quando namorávamos, vinhamos muitas vezes para o Alentejo e gostávamos do ambiente, e vínhamos de Angola, portanto queríamos calor, ainda que o Alentejo seja muito frio no inverno, calor mas... e tranquilidade. Calor e tranquilidade, isso mesmo. E então andámos por muitos sítios, o Alentejo é enorme, não é? Portanto, visitámos casas em muitos sítios, até que eu entrei na minha casa atual, como outra visita qualquer. Sim. E assim que entro, e por acaso no caso desta casa eu vim sozinha. O meu marido estava em Angola, eu vim primeiro, já não sei por que motivo, e vim fazer a visita. E eu entrei na casa e senti que era a nossa casa. O sítio veio depois. Depois é que eu pensei,
ok, eu quero mesmo viver aqui. Nós temos uma porta que dá para trás, para o terreno. Quando eu abro essa porta e vejo a imensidão do terreno, para mim era uma grande novidade, né? Senti, uau, eu quero estar aqui. E então depois começámos a ver, ok, isto é onde? É em Arraiolos, ao pé de Évora. Calhou de ser em Arraiolos? Calhou, podia ter, na realidade calhou. Depois é que começámos a fazer aquela pesquisa que os pais normalmente fazem. Ok, isto tem escola, isto tem hospital, isto tem... Essas coisas fizemos depois. Há serviços aqui ou vamos ficar isolados? Sim, o que é que há? Porque não, tínhamos muito medo disso. Olha, ainda bem que fazes esse comentário. Tínhamos muito medo disso, porque o meu marido costuma dizer, eu sou do campo, mas ele é de Campo de Ourique, em Lisboa. É um campo diferente. Portanto, alguém... Noutros sítios e que não sabe onde é que é Campo de Ourique, é um bairro característico de Lisboa. É, coração ali de Lisboa, mesmo. E, portanto, para alguém que vem da cidade, uma infância inteira e até a idade adulta, cidade, eu, apesar de estar ali nas redondezas, naquela zona da Alverca e da Póvoa de Santiri e por aí, muito perto de Lisboa, portanto, sempre vivemos uma vida muito citadina. E, às vezes, os sonhos, nós tínhamos algum medo... Será que estamos a sonhar com isto e depois se calhar é uma pasmaceira? Super feliz ali, mas como nunca vivemos ali, não sabemos exatamente se vamos ser ou não é? Sim, então vou dizer um truque que nós fizemos. Então. Estudámos aqui a zona, não é? Pronto, aí já... Okay. E depois percebemos que estávamos pertinho de Évora e a 1 hora de Lisboa. E isso influenciou imenso a nossa decisão. Porque dizíamos um para o outro, ok, queremos ir ao cinema, temos em Évora. Queremos ir ao sushi, temos em Évora, queremos ir... Encontrávamos tudo o que era nossos hábitos de lazer muito perto. E o mesmo conseguíamos em Lisboa, porque para nós 1 hora é muito perto, porque em Luanda fazemos muitos quilómetros, muitas distâncias, por isso... Exato, já havia esse hábito, não é? Sim, passávamos muito tempo no trânsito, portanto aqui 1 hora para nós não era nada. E isso foi um ponto importante para nós na mudança, foi perceber isto, ok, se não for exatamente, não queremos ir para o extremo oposto, de ficar completamente isolados num sítio. E ao fim e ao cabo perceberam que havia várias coisas que vocês valorizam, não é? Que tinham próximo até, não é? Portanto, tem ali em Évora o sushi e os vários restaurantes e se eu quiser ao cinema e se eu quiser ver a família está a 1 hora de distância, portanto... Sim, isso tudo. De alguma forma. Se a família quiser vir cá, consegue vir perfeitamente. Aqui também visitar-nos, não estamos demasiado longe, mas também não estamos demasiado perto, que essa é uma questão importante para nós, porque... Nós tínhamos vivido muito longe e isso é muito difícil em muitos momentos. Voltar para a rotina próxima da família, do sim, não é? Nós gostávamos muito do nosso espaço. Em Luanda ele era demasiado, ou seja, era mesmo muita distância, mas em Portugal também não nos imaginávamos depois a voltar para uma vida com uma rotina diária muito, muito próxima, tipo jantar à mãe, depois ir à sogra, sempre todos os dias, não idealizávamos isso para nós. E por isso estar um bocadinho distante para nós também foi bom para mantermos o nosso espaço, que já estávamos habituados, ao fim e ao cabo, a ter. Olha, e conta-me uma coisa, vocês veem o espaço, ok, decidem e tal, e eventualmente mudam então para lá, não é? Vêm para Portugal novamente, mas agora para Arraiolos, mas depois de tu teres feito esta mudança, como é que tu descobres então o que é que tu queres fazer? Tu ainda não sabias, ao que parece. Não, eu não sabia e no início estava muito focada na maternidade, ainda por cima porque estava cá sozinha, não é? Portanto esse era o foco, estava num pós-parto. Quando o pós-parto começou a ficar um bocadinho mais leve, ou seja, já não ter um bebé tão recém-nascido, eu comecei a querer cuidar de mim outra vez, a todos os níveis. Primeiro, precisei de ir cuidar de mim emocionalmente, procurei terapia. Obrigada. Porque eu engravidei, portanto eu depois vivi toda a mudança grávida e aquilo que me aconselhavam a fazer era atenção que estás grávida, não te enerves, não te emociones, atenção. No meio disso tudo, eu percebi que quando a minha filha nasceu, eu continuei este processo do não te enerves porque eu estava sozinha com elas e queria manter uma certa compostura, chamemos-lhe assim.
Resultado, eu não estava mais do que a conter muitas emoções dentro de mim, e percebi, o primeiro passo é este: eu tenho que voltar a encontrar-me, voltar a centrar-me, deitar estas emoções cá para fora, ter ajuda de alguém para me ajudar a perceber o que é que eu estou a sentir, para onde é que eu quero ir. E fiz esse processo terapêutico durante uns meses, quando ainda cá estava sozinha, depois mantive, mas já não foi de uma forma tão intensa. Abordagem terapêutica. Olha, eu fiz hipnoterapia. Fiz hipnoterapia. Tinha referência de uma amiga, foi assim, não fiz uma pesquisa muito exaustiva. Uma amiga minha disse-me numa determinada altura: eu fiz isto e gostei, e eu confiei nela e experimentei. Com essa leveza de experimentar, se eu não gostasse, trocava. Mas correu lindamente. Para mim foi mesmo transformador. Viste muitas coisas sobre ti aí nesse processo? Sim, e curei algumas dores, algumas feridas que tinha ali deste processo. E só aí é que eu me senti capaz, a palavra é essa, de voltar. Ok, vamos lá projetar então uma vida profissional agora, porque antes disso eu estava demasiado frágil, eu não conseguia pensar em nada disso. Claro. Eu era mãe. Pois, quer dizer, primeiro já tinhas uma filha, agora estavas num pós-parto uma segunda filha, não é? Então... Sim. E tinha uma filha sozinha e com uma filha angolana a integrar-se em Portugal, porque na realidade a minha filha foi para Angola com 1 ano, portanto ela chegou angolana a integrar-se em Portugal. Muita mudança. Eu acho que eu pedi isso, né? Eu dizia, se é para mudar é agora, mas... Tu querias versatilidade na tua vida, não era? Exato, eu queria versatilidade e tudo, eu queria tanto isto. Pronto, então eu foquei-me de facto há algum tempo nesta mudança da minha filha, que estava a mudar tudo na vida dela. Na realidade era também muito grande, ela estava a ter uma irmã, o pai não estava com ela, estávamos num continente novo, uma escola... Tudo novo. E então foquei-me nisso. Depois é que consegui, ok, agora está tudo mais estável, vou focar-me em mim outra vez. O primeiro passo foi a hipnoterapia, quando me senti estável. E quando eu digo estável é quando voltei a atingir bem-estar, tranquilidade, a sentir que já tinha tempo e espaço para estar uns momentos a pensar na minha vida, a escrever, a planear. Aí é que eu comecei novamente a redesenhar o que é a minha vida profissional hoje, mas eu não tinha ainda aí ideia nenhuma. Ok, então por onde é que começaste a redesenhar? Olha, eu comecei... eu tinha algum interesse por pessoas, portanto isso já estava esclarecido. Ok, portanto isso já sabias. Excluía imensas áreas. E já sabias algumas coisas que querias então, não é? Sim. Eu sabia que tinha que ser com pessoas... E que não tinha a certeza se seria com crianças, mas eu sabia que tinha que ser com pessoas. E eu gostei muito e sempre senti esse gosto pelo trabalho com os pais, e isso eu sempre tive enquanto educadora, não é? O pai marca uma reunião, e eu sempre adorei falar com adultos também. Era? Sim. Pais. Gostava muito daqueles momentos. Então comecei a sentir que talvez fosse alguma coisa na área do desenvolvimento humano sem saber bem o quê. E por outro lado, mantinha-se sempre na minha cabeça esta ideia de que eu gostava de algo mais flexível e mais versátil. Eu não queria entregar currículos numa empresa, não sentia nem num jardim de infância. Eu tinha isso muito presente. Uma ideia de contexto, não é? Eu já sei que contexto é que eu não quero empresas, não quero jardim de infância e quero algo flexível. Okay. Sim, e vou-te explicar porquê. Porque na realidade eu tinha um medo, e por isso aqui é muito importante eu partilhar isso, que pode ajudar algumas pessoas que sintam eventualmente o mesmo. Eu senti que se eu entregasse currículos enquanto educadora de infância, que era a minha área, eventualmente eu iria encontrar alguma coisa, mais tarde ou mais cedo. Okay. E eu iria parar esta minha vontade de mudar, porque ia ser muito mais difícil com 2 filhas, com um emprego, com um salário ao final do mês, com uma suposta estabilidade, eu dar o salto. Eu tinha medo, eu não sei se eu faria, eu não sei se eu daria o salto. E com este medo de não sei se eu daria o salto, eu não fiz isso, eu não entreguei nenhum currículo. Okay. Eu, mesmo quando as pessoas se dirigiam a mim, e acredita, muita gente fez isto com a melhor das intenções, Joana, eu conheço
a não sei quem, que estão a precisar de uma educadora aqui, queres que eu entregue o teu currículo? Eu tive muito esta conversa para mim e foi muito difícil, mas estou muito orgulhosa de mim por ter conseguido, a dizer, olha, não, depois quando eu quiser eu falo contigo, porque eu sabia que era muito perigoso para mim fazer isso, para mim naquela altura, porque eu iria preferir a estabilidade à instabilidade. Uma tentação, não é? É uma tentação. Sim, uma tentação. E depois era muito difícil porque aí eu já iria pôr a minha filha bebé em algum sítio, numa creche algures, possivelmente eu iria perceber que o apoio da família era tão útil, portanto se calhar eu até nem mudava de casa, nem de sítio, nem de nada. Então foi preciso mesmo tu teres muita clareza daquilo que querias em termos de valores, independentemente de não saberes exatamente qual era a área, havia coisas que tu já sabias e que tu querias ir com elas até ao fim. Lá está o estilo de vida. Flexibilidade, querias trabalhar com pessoas, portanto sabias algumas coisas e por isso mantiveste-te firme e parabéns por isso, porque é muito fácil, com todas estas mudanças que tu falaste, tu aceitares essas ofertas que te faziam, não é? Sim. Portanto, que bom. Sim. Era muito mais fácil. Só que eu sabia, eu acho que por referências, acho que todos nós temos referências de pessoas infelizes na realidade, na sua prática profissional. E talvez eu tenha tido luzes de muitas dessas pessoas. Ainda por cima, quando cheguei a Portugal, senti muito isso. De repente vi muita gente que estava naquilo que eu chamo do ram-ram, de estou aqui e aqui estou. E não estou feliz, mas estou aqui. E essa sensação, eu fugia totalmente dessa sensação. Eu sabia que eu não queria trazer essa sensação para mim, por mais difícil que fosse, porque eu não sabia, lá está, eu não tinha um sonho, eu não tinha um sonho específico, eu não queria abrir uma pastelaria à luz, eu não sabia o que eu queria. Sabe uma coisa, Joana, desculpa interromper. Isto é muito bom nós estarmos a falar sobre isto, porque por vezes as pessoas focam-se muito naquilo que, o que é que eu quero, e às vezes só olharmos para aquilo que não queremos já é meio caminho andado. Focarmos naquilo que nós sabemos que não é para nós é importantíssimo para nos dar pistas. E foi isso foi exatamente isso que eu fiz o tempo todo, acho eu. Foi fugir daquilo que eu não queria. Daí eu ter procurado terapia, eu estava a fugir daquilo que eu não queria. Eu não queria ficar ali. Não é? Tu fazes terapia, começas a conhecer-te melhor, começas a estar mais estável, a ter mais autocuidado e começas então a pensar, a redesenhar a tua vida. Ok, eu gosto de trabalhar com pessoas, eu se calhar quero alguma coisa aqui no desenvolvimento pessoal. E depois, como é que veio mais luz a seguir? Depois mais luz, eu comecei a fazer algumas pesquisas muito, muito leves, aquelas que vamos fazendo no telefone enquanto esperamos que os filhos saiam da escola. Ok, então vou ver aqui. Tem o Google. Então deixa-me já Google... outra vez. Malta, não sabes o que é que estás o que é que queres, o que é que não queres. Vai ao Google, vai pesquisar, E vejam o Google, atenção, o Google que eu fiz foi qualquer coisa como desenvolvimento pessoal, cursos. Foi isto, foi coisas totalmente largas, abrangentes, nada específicas, nada concretas. E começas com esta coisa que acontece quando pesquisamos coisas, que é, encontras o nome, depois vais e pões aquele nome e abres o site e vês não sei quem. Depois não sei quem, vês referência e vais andando por ali a brincar. Eu andava basicamente a brincar, a ir pesquisando, vendo, explorando. E depois tive um momento em que vi na televisão um determinado programa e percebi que a pessoa que estava lá era de uma área de desenvolvimento. Posso partilhar? Então eu vou partilhar tudo. Eu vi a Cris Carvalho no Alta Definição. Então, a Cris Carvalho, sim. A Cris Carvalho estava no Alta Definição porque na altura ela estava num programa dos Casados à Primeira Vista, acho que é assim, Casados à Primeira Vista. E ela foi convidada como especialista de relacionamentos para o Alta Definição e estava a ser entrevistada, normalíssimo. E ela começou a contar, eu não me lembro hoje em dia bem do programa em si, na verdade. Eu lembro-me da minha sensação ao ver aquilo. Eu senti uma atração enorme pelo estilo de vida que ela estava a descrever. Okay. E por ela em si, a própria pessoa encantou-me. Deu-me energia, eu estava...
presa ao ecrã, sim, se calhar ela estava a hipnotizar. Presa ao ecrã, e depois o que ela contava começou-me a fascinar. Depois ela começou, não me lembro bem, mas sei que falou desta questão das relações e como o mundo humano me fascina, eu estava mesmo fascinada a ouvir aquilo. Então fui pesquisar outra vez, Cris Carvalho, desta vez. Cris Carvalho, percebi que ela tinha esta escola, chamemos-lhe assim, de coaching, e comecei a pesquisar isto e pensei, olha, tinha um curso, por acaso ia abrir uns meses depois, e fui pesquisar deste curso de coaching, uma certificação em coaching. Na mesma, eu não sabia concretamente, vou tirar este curso porque eu quero ser coach. Não. Foi. Mas então decidiste fazer esse curso? Decidi fazer o curso. Fui fazer o curso. Quando só cheguei... que há a malta que foi aí que nós nos conhecemos e nos apaixonámos uma pela outra. Sim, não é? foi aí que eu conheci a Maria. Sim. Profissional de coaching com programação neurolinguística. É isso mesmo. Então eu fui muito leve, chamemos-lhe assim, ou seja, eu fui sem expectativa, eu não sabia se na realidade aquilo iria ser o meu caminho profissional. Eu ia muito curiosa em relação a perceber mais de pessoas, a aprender, a perceber o que era aquilo do coaching. E não sabia eu que era uma grande viagem, na realidade, para me conhecer a mim. Foi isso que aconteceu. Eu comecei-me a conhecer muito melhor. Por isso eu acho que essa certificação, na base desta minha área profissional de hoje em dia, foi muito autoconhecimento, que depois me levou a escolhas e a chegar onde eu estou agora. Então houve uma fase... O conhecimento abriu-te outras portinhas na cabeça? Sim, porque quando eu fiz a certificação, depois temos um estágio em que temos que ter alguns clientes para fazer aquele estágio, para aprender a ser coach, não é? E eu gostei imenso de fazer aquilo e estava a adorar, e então depois de terminar chamei mais pessoas se elas queriam fazer e continuei a fazer. Depois entretanto comecei a cobrar, porque já era certificada, então comecei a cobrar as minhas primeiras sessões de coaching e pensei genuinamente, aí eu senti, é isto, vou fazer isto. E na minha cabeça era isto. E comecei a receber, depois um bocadinho no passo à palavra na altura, penso eu, mas comecei a receber uma outra pessoa, mais outra. Como eu estava a mudar de casa também, não é, para esta mudança cá para Arraiolos, eu ia recebendo alguns clientes, mas muito leve, eu não estava com pressa de fazer uma carteira de clientes a correr, nem nada disso. Lembrem-se que eu estava focada em levar as minhas filhas à escola. Sim. Estavas ainda numa lógica de experimentação ou não? Sim, também, mas estava mesmo a ver a minha vida a fazer aquilo. Era claro para ti que, ok, eu imagino-me a fazer isto profissionalmente. Imagino-me, e isto pode-me trazer o estilo de vida que eu queria. Eu consigo com esta profissão, que é criar os meus próprios horários, ter tempo para mim, ter tempo para as minhas filhas, para a minha casa, para o meu bem-estar e fazer as sessões de coaching. Portanto, para mim estava tudo a alinhar-se. Muito bem. Mas, perfeição. Aqui um ponto que é, tu estás a falar, portanto, tu eras coach e agora estamos a falar, tu és facilitadora de parentalidade consciente. São coisas diferentes. Eu acho graça ao és, não é? Porque és educadora, és coach, és facilitadora. Na verdade, são imensas coisas e demorou algum tempo até eu encaixar estas coisas todas, que foi basicamente o que mudou aqui neste processo, é que eu percebi que isto eram tudo peças de um puzzle e que eu decidi montar o puzzle. O que começou a acontecer foi que eu recebi mães enquanto clientes de coaching e o meu coração palpitou de uma forma inexplicável. Ali duas coisas, não é? Inexplicável, e queria muito que os desafios que elas trouxessem incluíssem os filhos, e comecei a perceber que eu própria estava a querer, Deus queira que ela traga aquela questão com os filhos. Uma vontade. Aquela vontade. E comecei a fazer alguns processos de coaching, mas que tocavam muito também na dinâmica com os filhos e na relação. Que era um know-how que já tinhas antes devido à tua... Eu já tinha, porque... Exato, como eu era educadora, era assim um cheirinho de voltar para lá. Sim. Mas não necessariamente enquanto educadora. E então comecei a perceber, a ter alguns sinais que, ok, eu gosto mais destas clientes do que as outras, a verdade era esta.
quero mais destas do que dos outros. Eu digo destas porque eram mulheres na altura. Os clientes ideais, não é? Aqueles, se tu pudesses escolher, só trabalharias com aquele Só queria aquilo. E depois, na altura, nós entramos em pandemia, entretanto, portanto, isto não foi assim há tanto tempo, porque eu vim de Angola em 2018. E, portanto, 2019 andei a fazer a certificação, o estágio, os primeiros clientes, tudo isso. Uma coisa, porque esta parte também é importante, porque às vezes a malta imagina, quando nós não contamos as coisas, sonha. Qual era o meu timing, não é? Tu despedes-te em 2018, certo? Maio de 2018, tenho uma filha em junho de 2018. Ok. E quando é que tu começas quando é que tu tens o teu primeiro cliente pago em coaching? Tenho o meu primeiro cliente pago em coaching um cliente pago talvez em dezembro de 2019. Ok, então estamos a falar novembro, dezembro. De um ano e uns meses, de um ano e pouco. Sim. Um ano e meio. Sim, eu lembro-me que nós recebemos a certificação alguns em outubro e, portanto, que seja novembro, dezembro que eu começasse o meu primeiro cliente pago, entramos em pandemia 3 meses depois. Entrando em pandemia, eu entro em mãe a full time. O meu marido estava numa empresa e não entrou logo em teletrabalho, portanto eu fiquei sozinha com a escola a funcionar online, essas coisas que muita gente que é mãe sabe e reconhece. Então eu lembro-me de outra vez do meu esforço de pensar, eu não posso perder estes que eu tenho, era a única coisa que vinha na minha cabeça. Imaginem que eu tivesse 3 clientes, tanto na altura, e eu pensava, estes eu tenho que os manter. Então foi toda aquela descoberta do online, rapidamente, okay? Como é que fazemos, qual é a aplicação, para manter. Depois tive imensa sorte, eu recebi uma senhora, ainda hoje eu a acompanho, uma mãe desesperada em março de 2020, e comecei com ela também, e neste processo que estávamos em casa eu decidi fazer o meu site, porque começou tudo online muito rápido e eu pensei, se eu não tiver um sítio para procurarem, eu não sou muito ligada a redes sociais. Queres ajudar-me a aumentar os níveis de satisfação e realização profissional dos portugueses? Queres contribuir para um país mais feliz? Para te juntares a mim nesta missão, basta subscreveres o podcast, fazeres um like neste episódio e deixares um comentário, nem que seja um emoji. Assim, as plataformas de distribuição vão perceber que o conteúdo deste podcast é relevante e vão sugeri-lo a outras pessoas. Eu acredito que quanto mais pessoas ouvirem estas histórias inspiradoras, mais pessoas agirão no sentido de uma vida mais realizada. Concordas? É uma ação pequenina que não custa nada, mas que pode fazer muita diferença. Obrigada por te juntares a mim nesta causa. Voltemos à conversa. Eu quero ter um site. E então encontrei alguém que me ajudou a fazer o meu site. Não há problema nenhum. O que é que tens de dizer? É que foi a Maria. Foi a Maria, agora ainda bem que eu posso dizer isto tudo. Então ela é que me fez juntar as peças do puzzle. Porque até ao momento que eu disse à Maria que eu queria um site, eu não tinha a certeza que era mesmo em parentalidade. Eu comecei, ela fez-me um processo maravilhoso, mágico e incrível que aconselho a todo o ser humano a fazer. E comigo eu sei que até foi uma coisa muito, posso lhe chamar caseira ou não sei, não é, Maria? Estávamos ali à descoberta as duas. Ela fez-me um favor, basicamente. E então fez um alinhamento. Paga por isso, portanto não foi um favor. Está bem, mas foi porque eu te pedi, tipo, ajuda-me lá, não é? Então ela fez-me Vou contextualizar a malta, porque senão a malta não vai perceber o que é isso, por favor, ou não. Eu já tinha trabalhado, eu também já fiz transições profissionais, não é? Eu já tinha trabalhado enquanto marketeer e já tinha feito uns sites na minha vida, mas não trabalhava nessa área, não é? Eu já era, na altura, terapeuta psicocorporal e coach também. E tu sabias, és minha amiga, sabias que eu já tinha mexido em sites e disseste-me, olha Maria, tu queres fazer um site, tu por acaso queres ajudar-me aqui nisto? E depois então nós falámos sobre isso, a minha perspectiva, mas eu pensei, deixa lá ver, este pode ser um desafio giro. E então avançámos para isso. Exato, avançámos, e nesse avançar a Maria fez-me um alinhamento, não sei o nome disto,
não importa, mas fez-me ali um alinhamento de perguntas e que também foi outra vez muito desenvolvimento pessoal, à mistura, não é? Foi conhecer-me um bocadinho mais e fez-me ali algumas perguntas muito, muito chave para mim. E foi aí que, no meio desse questionamento, de facto era para ela me conhecer melhor para fazer o meu site, mas aquilo que aconteceu foi que nas perguntas, no questionamento, naquilo que ela me levou a pensar, eu comecei a perceber, lá está, eu percebi novamente quem era o meu cliente preferido e tudo isso, e comecei a perceber, e acho que na altura até lhe disse, eu quero fazer esta certificação em parentalidade consciente, que eu já há anos que eu estudava parentalidade consciente, enquanto educadora já. Eu quero fazer isto e comecei a juntar estas peças e percebi, e ela incentivou-me, na verdade, a Maria, ok, então eu preciso de saber para que público comunicar, e foi aqui que eu me senti quase num cruzamento, não é? Ok, para que público é que tu queres comunicar? E fez-se luz, mas custou-me a dizer, eu quero, na realidade custou-me no momento a decidir, eu quero falar apenas, exclusivamente para pais. Quando falamos em pais, falamos educadores e todas as pessoas que estão relacionadas com crianças. E aí eu percebi, é aqui, é ali, naquele sítio que eu quero estar. Depois, com a certificação que fiz a seguir, já de parentalidade consciente, a frase que eu encontro é: eu cheguei a casa. Eu assim que eu comecei a aprender formalmente a parentalidade consciente, já no curso, foi uma parte primeira toda online, etc., porque estávamos em pandemia, eu percebi totalmente, é isto, não há mais volta a dar, não estejas aqui à procura de mais nada, é aqui. E fiquei. Coisas muito interessantes que tu disseste, que acontecem em qualquer processo de mudança. Falaste aí de uma coisa que foi, eu senti-me num cruzamento e ter que tomar uma decisão, não é? De okay, para quem é que eu quero falar. E nessa fase, contigo ou com qualquer outra pessoa, e acontece muito nos processos que eu acompanho, quando há uma primeira fase de autoconhecimento, não é? As pessoas começam a perceber, ok, eu tenho esta paixão, ok, eu tenho este talento, ok, eu tenho estes interesses, eu até podia fazer isto realmente, não sei o quê, e de repente tu és confrontada com o momento em que tens que tomar a decisão, afinal, o que é que quero fazer mesmo. Sim. E aí batem uma data de medos, porque tu pensas, olha, tive imenso tenho uma determinada identidade e agora eu vou ter outra identidade. E como é que eu vou dizer ao mundo agora e gritar ao mundo, afinal eu sou isto e quero falar e trabalhar com estas pessoas. Sim. Isso é duro fazer essa transformação. Sim. E há um conjunto de recursos internos que é necessário nós desenvolvermos, não é? A confiança, a segurança, a tolerância, a permissão ao erro, sei lá, tantas coisas, não é? Eu tive imenso medo de assumir que era ali que eu queria estar, e lembro-me que eu tinha medo de ser uma impostora. Eu tinha medo de que legitimidade é que eu tenho para decidir que eu quero trabalhar com pais e mães. Eu não sei, vê o que eu senti, eu não sei nada de pais e mães. Eu lembro-me perfeitamente que foste tu, Maria, que me disseste, mas tu não foste educadora de infância? E eu fecho luz, porque eu estava a compartimentar a minha vida. Ok, a minha vida até 2018, fecha a porta. A minha vida depois, fecha a porta. E no momento que eu senti isso, pensei, claro que eu tenho legitimidade, calma. Então, e tudo que eu estudei, porque no meu caso depois foi um acumular, tudo o que eu fiz na minha vida até hoje contribuiu para o que eu sou agora profissionalmente. E o que me estava aqui a dificultar e a deixar-me com algum medo era não só esta questão, que legitimidade tenho eu para agora do nada decidir que trabalho com estas pessoas, e por outro lado, como é que isto se faz? Porque eu aprendi a fazer coaching e não aprendi a guiar sessões de parentalidade, e são coisas diferentes. Olha, há outros dois temas que eu queria perguntar-te aqui diretamente, porque, quer dizer, não é perguntar, é constatar, porque tu já o referiste. Tu fizeste esta transição, mas houve uma preparação profunda para esta transição, ou seja, tu foste estudar, tu foste preparar-te, foste ganhar novas competências para fazeres esta transição, não é? Tu, ainda que no princípio tivesses a apalpar terreno, tu fizeste uma certificação em coaching, tu não referiste aqui uma coisa, mas eu vou referir se tu me deres autorização, tu fizeste uma certificação em programação neurolinguística, não é? Sim. Mais tarde fizeste uma certificação em parentalidade consciente e, portanto, tudo isto
são ferramentas que tu foste desenvolver e buscar para depois então conseguires, paralelamente, não é? Seres uma boa profissional desta nova área. Que sentir que tinha também credibilidade e que sabia o suficiente para ajudar o outro. Era muito isto que eu queria sentir. Sim, eu fiz essas 3 certificações que são assim, digamos, os pilares, mas fiz imensas coisas no caminho, mais pequenas, sempre para tentar... Acredito eu, estudando muito, investigando muito, e partilha um pouquinho dessas pequeninas coisas, dá exemplos, porque muitas vezes a malta acha que tem que ser uma formação, mas às vezes é ler os livros certos, ou outras vezes é seguir as pessoas certas, outras vezes é ir à procura de uma inspiração e falar com as pessoas certas. Então, fala um pouquinho o que é que te ajudou a ti. Olha, eu senti ali um ponto de mudança numa coisa que eu me inscrevi, que vou partilhar o que é, porque pode haver pessoas que queiram. Eu inscrevi-me na altura, hoje em dia já não estou, mas acompanhou-me esse tempo todo de pandemia. Eu estive inscrita no Seekers Club, que é um grupo do Fred Canticastro, que na altura foi quando aquilo abriu, portanto não se sabia muito, mas no meu caso pareceu-me bem porque ele... todas as semanas lançava um workshop de desenvolvimento pessoal em várias áreas, podia ser desde a parte financeira, a parte das relações, não importa. E então eu e o meu marido decidimos os dois inscrever-nos e nós tínhamos esse ritual de segunda-feira à noite. Nós todas as segundas-feiras à noite víamos um workshop. Em vez de ver uma série ou outra coisa qualquer, nós víamos um workshop sempre à segunda-feira. E isso ajudou-nos aos dois, porque estávamos os dois a mudar, de uma forma ou de outra, mas estávamos os dois em mudança de vida. Fizemos isso. Dentro do Seekers Club, eu inscrevi-me não me lembro do nome, mas tinha um curso específico que era uns 3 meses, ou que era, em que tínhamos peer groups, tínhamos dinâmicas todas as semanas com um grupo que me calhou aleatoriamente. E durante a semana tínhamos vários desafios, isto tudo para alcançar aquilo que nós queríamos alcançar, cada um de nós. E eu senti cada um os seus objetivos. Como tínhamos todos objetivos diferentes, nesse momento em grupo, todas as semanas partilhávamos com aquele grupinho de 4, acho que éramos 4 ou 5, o caminho que estávamos a ter. E isso ajudou-me muito, porque... Sentes que foi um acelerador? Olha, foi um acelerador porque na realidade, na altura, eu estava a lançar-me profissionalmente, eu tinha investido no meu site, eu estava numa fase em que eu tinha investimento e não tinha retorno correspondente. E eu não tinha capacidade na altura para ter o meu próprio coach. Muitas alturas eu pensava, isto dava-me jeito se eu tivesse alguém. E não era confortável na altura. E eu achei que isto era uma forma mais leve, quer financeiramente, quer a nível... É ótimo dizeres, porque também há muitas pessoas que sentem isso, que precisam de um coach para chegar lá, e às vezes há outras soluções, nomeadamente... Há outras soluções. Exatamente. Sim, eu senti-me também num programa de desenvolvimento pessoal a seguir os meus objetivos, com ferramentas, com tudo igual, mas num pequeno grupo. E isso ajudou-me muito a ir mantendo o foco, a pensar para onde é que eu quero ir, a definir as minhas metas, e depois, quando esse curso acabou do Seekers Club, eu já estava muito diferente, eu já me sentia muito mais capaz. E, portanto, continuei no Seekers Club por causa dos workshops e daquilo que ia sendo promovido. Fui a um evento presencial do Fred, a um evento presencial super bombástico, motivacional, daquele que nós gritamos e tudo. E gostei muito, um ambiente muito diferente, era a lá Tony Robbins, tal e qual. E gostei, nunca tinha feito, por isso gostei, e tudo isso me ia motivando, essas pequenas coisas. Eu não fui lendo muitos livros porque eu estava em pandemia com 2 filhas e o tempo era curto, eu não tinha tempo durante o dia para ler e à noite eu adormeço desde que fui mãe, portanto não consigo ler à noite. Então não foram os livros, no meu caso, foi o Fred Canticastro, sem dúvida, ajudou-me muito. Um dia tenho que lhe agradecer. E ouvia podcasts no geral, não sei assim apontar um ou outro específico, mas quer dizer, não sei. Eu ouvi a Inspiração para uma Vida Mágica, que é da Micaela Veni e do Pedro Vieira. Isso sempre ouvi, já há muito tempo que eu ouvia e mantive. E isso conseguia ouvir enquanto cozinhava e fazia outras coisas, não me tirava tempo. Boa. E foi assim que eu me mantive. Vou tentar, pelo menos, procurar os links de tudo aquilo que nós estamos a falar aqui para deixar na descrição. Boa.
possam ir ver todas as referências que nós partilharmos aqui. Que bom, então no teu caso foi esta inspiração do Fred, especificamente o programa que fizeste dentro do Seekers Club, os vários workshops que foste vendo, que por acaso foram nessa plataforma, mas poderiam ter sido outras, YouTube, sim, há muita coisa, plataforma qualquer, e os podcasts que foste ouvindo. Sim. E isso tudo inspirou-te e ajudou-te a ganhar mais motivação, mais segurança, mais confiança e acelerar o processo no caso do tal programa que estavas a fazer. Certo? Sim. Senti-me mais focada, não é? Porque eu estava a fazer isto sozinha e não é fácil para alguém tomar as rédeas de uma mudança profissional sozinha, de uma área, eu era de educação de infância, portanto não sou de uma área financeira, nem de gestão, nem de nada disso. De repente e é preciso, eras a tua própria empresária, não é? Sou a minha CEO. E é preciso um bocadinho de finanças, um bocadinho disto, mas o que eu fui fazendo foi pedir ajuda de finanças. Por falar em finanças, este é um ponto muito importante, que era um daqueles que eu estava a dizer que queria abordar também, que é, este é um tema que amedronta muitas vezes as pessoas e que não fazem ideia o que é que hão de fazer, ou que acham que têm que se atirar para o penhasco e que não têm dinheiro e como é que eu vou agora começar uma vida nova. É importantíssimo ter um colchão financeiro que nos permita fazer uma transição. Portanto, se por acaso estás a ouvir isto e queres fazer uma transição financeira, um dos primeiros passos a fazer é criar um colchão financeiro para te permitir fazer essa transição. Como é que foi contigo, Joana? Tinha um colchão financeiro, eu estava a trabalhar em Luanda e os ordenados são muito superiores aos de Portugal. E, portanto, era para mim muito fácil, tinha muitas coisas que faziam parte do meu contrato, como a casa, etc. Portanto, eu tinha muita oportunidade de juntar dinheiro. Portanto, juntei tudo o que consegui para ter esse colchão. Mas depois, dentro desse colchão, eu selecionei aquilo que eu queria hipotecar. Eu não queria mandar o meu colchão todo ao ar. Eu tinha medo, eu sempre tive um colchãozinho, fininho, mas tive. E nessa altura tive um colchão mais grosso e pensei, não quero ficar sem colchão. Então eu estabeleci dentro do colchão que eu tinha o valor que eu estava disposta para investir e para estar este tempo sem trabalhar, porque há pessoas que fazem transição enquanto estão a trabalhar, até que depois dão um salto. Eu não queria, já vos disse, não é? Porque não queria estar, eu acho que eu não conseguiria fazer isto no meu caso específico, enquanto estivesse a trabalhar, e por isso eu defini um budget que eu podia alocar a esta mudança. É tão importante. E depois, quando eu comecei a receber clientes, eu comecei outra vez, em primeiro lugar, uma coisa que eu fiz logo foi reduzir os meus custos, ou seja, eu olhei para a minha vida, eu não podia continuar a comprar roupa como eu antes comprava, eu não podia... bem, depois a pandemia ajudou, ninguém gastou gasóleo também, mas não podia jantar fora, também a pandemia ajudou-me imenso financeiramente falando, mas fora de brincadeiras isso é muito importante, não é só aquilo que eu consegui guardar, é depois o novo estilo de vida que eu tive que adotar para esta etapa da minha vida, com muita leveza, que não é para sempre. Vai haver uma altura em que estou melhor e que então volto a fazer algumas coisas que eu gostava de fazer. Reduzi bastante as minhas despesas e comecei logo com os primeiros clientes a tentar voltar a contribuir mais para a nossa parte familiar, porque era um bocado o meu marido que andava a segurar as pontas, não é? O meu primeiro objetivo foi este, voltar a contribuir e a estar bem para as nossas despesas familiares. Depois, isto já só recentemente, voltar a conseguir sentir-me estável o suficiente para voltar a pôr o colchão a andar aos poucos, em valores muito mais pequeninos, mas para quem nos está a ouvir não importa nada, se são 5 euros, tira 5 euros. Se consegues, em vez de ir a mais um jantar, decidir que é esse não vais e pegas nos 20 euros e pões, que seja 20 euros. Não fiques preso à ideia que tens que poupar muito e que então nunca vais conseguir. Vai poupando, pode ser pouco, mas vai. Neste trabalho que eu faço para ajudar as pessoas a fazerem uma transição de carreira, uma das fases é mesmo estudarmos as contas, não só aquilo que é necessário para fazer a transição, mas também aquilo que tu falaste há pouco, como é que podes ter menos despesas
para conseguir Fundamental. poupar dinheiro para fazeres essa transição. E depois, quando estás a fazer a transição, depois como é que tu podes voltar novamente, quando começas a ter um novo income, não é? Financeiro, o que é que tu podes e não podes fazer, e é diferente para cada pessoa, obviamente, porque nós somos diferentes, temos valores diferentes, temos necessidades diferentes, e portanto tem que ser sempre uma coisa, é como em tudo, não só na parte financeira, esta transição tem que ser sempre altamente à medida, porque a pessoa tem que se sentir confortável nas várias fases, ainda que esteja em desafio, mas tem que se sentir... Sim. E olha, lembrei-me de uma coisa que se calhar pode ajudar quem nos está a ouvir e que tenha neste momento um ordenado estável, vou-lhe dar esse nome, confortável e tal, ao final do mês, esse ordenado que sabe bem ao final do mês. Eu senti, lá está, vou voltar à dor, porque no meu caso foi a dor, em muitos momentos, que me inspirou. Eu já tive isso tudo, não é, direitinho, e em Luanda, que era muito mais do que um ordenado em Portugal, e já fui muito infeliz com esse dinheiro a cair-me ao final do mês. E eu tinha essa referência. Não é isto, não vai ser isto. Não é por isto que eu vou encontrar aqueles valores que eu quero viver. Não é. Ou seja, não é isto que me traz felicidade, é isso? Sim, não queria pôr o clichê, porque parece clichê. Não, mas sim, vamos dizer as palavras que as pessoas conhecem, sim, não é? Não é de todo. Não vai trazer felicidade. Não. E isso ajudou-me a ter isto em perspectiva. Nós temos estado aqui a falar da tua transição, mas agora eu quero saber, mas afinal o que é que tu fazes agora? Fala-me do teu dia-a-dia. Ou seja, tu acordas de manhã e depois, como é que é o teu dia? Bem, eu acordo de manhã e depois é o desenho daquele dia. Eu não tenho dias iguais, eu nunca mais tive dias iguais. Essa era uma coisa que eu queria e que aconteceu. A versatilidade? Consegui construir. A versatilidade chegou. Eu não tenho dias iguais, mas eu acordo e no início do meu dia tenho um dia muito normal de mãe. Portanto, acordo, as minhas filhas acordam. Normalmente são elas que acordam. Uma coisa que mudou e que eu acho muito curiosa, e há uns anos eu não imaginava que isto fosse real. Eu não uso despertador. Nós não usamos despertador. As nossas filhas acordam cedo, muito cedo, normalmente. Quando eu digo cedo, falo de 7 horas, 1 hora em Portugal normal. Pronto. Elas acordam e vêm para a nossa cama normalmente e, portanto, aí temos uma vida perfeitamente normal da família, que é, estamos os 4 na cama e um bocadinho de ronha e um bocadinho bora lá levantar, e tenho uma manhã de uma família igual às outras todas. Fazer o pequeno almoço, elas ajudar com as lancheiras e com as mochilas e com as roupas e com as camas, pronto. Depois elas vão para a escola e a partir daí depende. Há dias que sou eu que construo tudo, portanto eu construo os meus dias, sabendo o que é que eu quero trazer para a minha semana. Se eu quero trazer quantos dias de desporto eu quero trazer para a minha semana, quantos dias de meditação eu quero trazer para a minha semana, quantos dias de leitura, eu pego nos ingredientes e começo a montar o puzzle da minha agenda. E consoante o que eu defini, lá está o meu dia. Portanto, pode haver dias em que elas saem com o meu marido para a escola por volta das 8h30 e eu vou logo fazer exercício. Eu corro, no meu caso vou correr. Pode ser o meu dia. Chego às 9h30, não sei o quê, tomo o meu banho, visto-me, linda e airosa, e começo. Entro aqui no meu escritório, na minha casa, por volta das 10 da manhã. Se tiver marcações, às vezes eu tenho marcações logo às 8h30 ou às 9h, pronto, venho logo para as marcações com os meus clientes. Depois, o meu trabalho pode ir desde marcações do acompanhamento parental, ou seja, pais e mães que marcam comigo sessões periódicas, podem ser semanais ou quinzenais, e eu ajudo, nesta questão da parentalidade consciente, eu ajudo-os a melhorar a relação com os filhos ou a ultrapassar desafios que têm relacionados com os filhos, ou com as birras dos filhos. Estás a falar com eles por quanto tempo, normalmente? 1 hora de sessão aproximada. Online? E online, fazemos exercícios práticos, aqui é um bocadinho semelhante ao coaching, não é? Fazemos ferramentas, exercícios e conversamos, eu faço-lhes perguntas, eles chegam a conclusões e depois levam os seus compromissos para fazer fora da sessão comigo, não é? Ok, então eu vou fazer isto e isto e isto
durante a próxima semana para... No fundo, aquilo que tu fazes é, por um lado, trazer-lhes mais clareza e, por outro lado, dar-lhes ferramentas e indicações de, olha, imagina, sei lá, um pai diz, o meu miúdo anda com uma birra tremenda e eu já não sei o que é de fazer com ele, e tu tentas ir investigando um bocadinho os motivos da birra, provavelmente, é isso, e depois dizes, olha, se calhar há estratégias X, Y, Z que poderia implementar. É por aqui? É mais ou menos isso, é mais ou menos isso. Eu mostro-lhes o que é, quem é que é potencialmente aquele filho de que estamos a falar, portanto, que idade tem, o que é que se passa naquela idade, porque é que aquilo acontece, que necessidades estão em causa, e depois, mais do que eu entregar estratégias, eu questiono, faço muito questionamento para que eles descubram estratégias que façam sentido na vida deles. Porque senão os filhos dos outros teriam a mim como mãe, a Joana, e eles precisam da mãe deles e do pai deles com mais segurança e mais consciência. Então são eles que acabam por decidirem, ok, então nós vamos fazer esta estratégia ou esta. Às vezes eu ajudo, dou algumas indicações que podem correr bem, mas é mais um processo deles próprios chegarem às suas próprias estratégias. Muito bem. Depois... Então, sim, desculpa. Depois sai da sessão. Dependendo da quantidade de sessões que tenho naquele dia. É mais há dias. Em média, diz mais ou menos. Olha, é muito variável, porque eu agora consegui finalmente fazer uma coisa que eu queria há algum tempo, que é alinhar as pessoas no mesmo dia, em vez de as ter pontualmente pela semana afora, porque depois quebrava-me o meu ritmo. E então eu agora tenho mais certinhas no mesmo dia, mas por exemplo, agora fico com mais no mesmo dia, mas imaginem que eu tenho 2 de manhã e mais 2 ou 3 à tarde, pronto, seja. Provavelmente há dias em que tens mais, há dias em que tens menos, mas a média e há dias exato, e há dias que não tenho nenhuma propositadamente, porque eu dou formação em escolas e eu preciso de tempo para as formações, não só para as dar, para as lecionar, como para as estruturar, planear, construir, e portanto para isso eu preciso de ter tempo. Além da preparação das formações, tu, quando falamos aqui das sessões de facilito, como é que é? Parentalidade consciente. Facilitadora de parentalidade consciente, isso tem um bocado trava-línguas. Tu provavelmente também preparas e fazes relatórios de sessões, portanto tens de contar com esse tempo entre sessões, é isso? Tal e qual, portanto eu não para posso... Para perceber o que é o dia-a-dia de uma facilitadora de parentalidade consciente, que também é formadora, não é? Sim, no meu dia-a-dia eu preciso fazer essa ginástica, porque também não é só o meu horário que está em causa, é o dos meus clientes, e então tentamos encaixar-nos. Eles também são pais e mães normalmente, e por isso eu sei o que é eles terem os filhos e não poderem marcar estas coisas, por exemplo, para o fim da tarde, como as outras pessoas, porque os filhos estão lá, e isto não se pode fazer com os filhos por perto. E por isso eu tenho uma afluência maior durante o dia, porque as pessoas conseguem ou tirar a hora de almoço, e eu faço aí nas horas de almoço dos pais e das mães, ou porque tem um dia de folga, eu tento encaixar na folga. Fazemos esta ginástica que me dê espaço para a pessoa encerra, eu tenho que fazer o relatório daquela pessoa e depois olhar para o processo da pessoa seguinte, ler tudo de novo, mas normalmente eu preparo todos num determinado bloco da minha semana. Eu fecho, por exemplo, uma manhã, segunda-feira de manhã, vou preparar os processos desta semana. E aí olho para os processos de toda a gente, defino onde é que estamos, onde é que queríamos ir, volto a alinhar. Depois, durante o dia, no intervalo das sessões, eu faço isso num briefing mais pequenininho. Depois, eu apanho a minha filha mais velha da escola. Normalmente eu faço isso entre o meu trabalho, ou seja, eu não marco sessões propositadamente para as 3h30, porque às 3h30 sai a minha filha. Então eu vou buscá-la, como ela já tem 9 anos, ela vem para casa fazer os trabalhos e eu continuo, se tiver sessões. Eu tento sempre ter no mínimo 2 tardes por semana em que eu não tenho, em que eu vou buscá-las e que o meu dia acabou. Porque eu não quero perder, lembram-se, eu ia mudar porque eu queria mais, portanto eu não vou hipotecar tudo no meu trabalho. E depois, pronto, termino, consoante tenho sessões ou não, termino o meu dia. Se forem formações, depois posso ter formações marcadas e aí o meu dia é sair de manhã, ir para o sítio da formação, dar a formação, vir embora. Depende muito, muito, muito
do que está a acontecer. Então, já falamos aqui de várias tarefas ao fim e ao cabo, não é? Falamos aqui de organização, de preparação de sessões, falamos aqui de dar as sessões efetivamente, fazer relatórios eventualmente, da preparação das formações também. Então, e diz-me lá uma coisa, se tu és a tua própria CEO, como tu dizias há pouco, acredito eu que tenhas que também ter um trabalho provavelmente comercial e tenhas que ter um trabalho provavelmente administrativo também, financeiro, portanto toda essa gestão é feita por ti. Onde é que isso cabe? Tudo. Então, a parte financeira, eu faço tudo, eu não acumulo para uma determinada hora. Portanto, isso também faz parte do meu dia. Se eu defino no meu dia que tenho que ao meio-dia passar recibos relativos àquela semana, por exemplo, e trato daquilo. Eu vou fazendo, eu não acumulo para um momento específico da minha semana, eu vou fazendo. Eu tenho uns mapas, isso eu pedi ajuda, o meu marido fez-me uns mapas, que ele é expert do Excel. Fez-me uns mapas, portanto, para isso, para quem não é dessa área, peça ajuda porque a malta do Excel adora fazer estas coisas, em que eu só tenho que inserir o que eu recebo e o que eu gasto, e aquilo faz aqueles cálculos dinâmicos e tal, e pronto, essa parte eu só insiro no Excel, faço isso também durante o meu dia, mas assim de uma forma, vou fazendo facilmente. A parte financeira é relativamente simples, não te ocupa assim tanto tempo, é isso? Não, a parte comercial. Como é que tu tens de comunicar, não tens? Foi todo um caminho, e tu sabes, né? Foi todo um caminho. Eu não sabia como fazer, assim como eu não sabia fazer a parte financeira, não sabia bem fazer nada disto. Portanto, tens de ganhar competências para isso. Eu fui aprendendo. Ainda hoje, isto que eu vos digo com muita segurança quero 2 dias por semana fazer desporto, quero ter momentos para meditar, ainda hoje eu tenho semanas que não fiz nada disso. E que depois quando olho, há uma coisa muito importante que eu tenho, e que se calhar isso seja importante. À sexta-feira à tarde, eu tenho sempre um momento de balanço da minha semana que passou e de projeção da minha semana seguinte. Sempre. Não é aqui neste balanço que eu olho e penso assim, não corri dia nenhum, não meditei nada e queria, não fiz a minha escrita criativa e queria, não. Isso acontece. Claro. E a única hipótese que eu tenho é voltar à página da agenda e colocar uns fluorescentes, planear outra vez, colocar uns fluorescentes e às vezes pôr alarmes no telefone, para além da agenda, a tocar, a dizer, ias parar, lembra-te de parar, para. No meu caso é mais para parar, há pessoas que é para o avançar, se for assim ponham avançar, no meu caso é para parar. E portanto à sexta-feira, isso é mesmo muito importante, porque o que eu sinto é que perdemos facilmente o caminho, porque começas também a receber convites para coisas que eventualmente te podem ir desviando um bocado da rota. Podem não estar muito alinhados com aquilo que tu tinhas definido e que tu queres. Sim, e tu tens tanta vontade de ter trabalho no início, principalmente, né? Que vais obviamente querer aceitar tudo, querer ficar com tudo. Diversidade, não é? Diversidade, não? Tudo o que aparece, deixa cá ver se também querem brincar aquilo ou não. Exato. E então é importante este tempo para mim própria. Normalmente eu faço isto sozinha, não necessariamente aqui, isto para quem é mãe, isto pode ajudar. Eu faço isto na hora do balé, à espera dentro do carro, só para não idealizarem que isto está a acontecer. Não tens de estar no escritório, não sei o quê. Não, dentro do carro, enquanto a tua miúda está no balé. Eu pouso, ela sai do carro, entra no balé, eu fico no carro. Em vez de ir para o café ou não sei o quê, eu fico no carro. Eu levo a minha agenda ao caderno e estou no carro. Não idealizem isto como um super escritório e tal. Não, a minha vida profissional acontece juntamente com a minha vida pessoal. Quando eu falo aqui em meditação, eu falo-vos em coisas como a minha filha sai às 3h30 e eu chego à escola às 3h25, então eu estaciono, em vez de sair e esperar no portão, eu ponho os fones e ouço um momento mindful de 5 minutos. Ou seja, não vais para um ashrama com um Não, estás no carro 5 minutos com os fones a meditar e está feito. E às vezes vou para um sítio que é longe e para mim meditar é tudo. Para mim, meditar é tempo para mim própria, em silêncio, comigo, ou não em silêncio. Eu vou a conduzir para um workshop numa terra qualquer aqui do Alentejo e a minha meditação é aquele caminho no carro, com o sol que está a nascer e eu fico muito inspirada, é isto. Eu não cruzo as pernas à chinesa e ponho as mãos para cima e ligo incensos. Não.
eu faço uma vida de uma mãe absolutamente normal, que de vez em quando faz pausas conscientes. Estou num determinado sítio nas compras, tem fila na caixa do supermercado e em vez de eu pegar no telefone, eu faço exercícios de mindfulness que conheço e que ninguém sabe que eu estou a fazer. Isto é o que eu falo aqui em meditação, não é um retiro zen todo que eu faço todos os dias. Obrigada por isso que é importante. E mais uma coisa do exercício também é muito importante, que é desconstruir isto do exercício. Quando eu falo aqui em correr ou em caminhar, eu falo em coisas como, em vez de pegar no carro, eu vejo que ainda são 8h30 que eu tenho ainda, que elas entram às 9, e então vamos todos a pé, às 3, eu levo as minhas filhas a pé. E depois eu venho a correr para casa, e este foi o meu ginásio. Outra vez, não é preciso, é preciso aproveitar os recursos. Eu já ia ali, em vez de ir de carro, vou a pé e já caminho. É isto que eu tento fazer. Ok, tenho que ir àquela reunião que está no quarto andar, em vez de ir pelo elevador, vou pelas escadas. Tal e qual. É só uma questão de consciência, de estar a todo momento a fazer escolhas conscientes. É isso, não é mudar a minha realidade. Eu tenho uma vida igual a tantas mães, com tudo o que envolve. Que bom. Olha, eu diria que a malta já percebeu aqui mais ou menos como é que é o teu dia-a-dia, o que é que tu fazes. Espera, há um ponto que eu te perguntei há pouco que é importante, que é porque para quem quer trabalhar em nome individual, muitas vezes... Exato. Não te respondia como é que eu procuro. Os clientes até ti, não é? Isso, tens razão. Perguntaste-me isso e eu não respondi. Olha, no início, portanto, no início disto tudo, eu fiquei com alguns do estágio do coaching e continuei-os. Depois, algumas mães que eu conhecia, porque como eu era educadora, eu tinha muitos contactos, porque na altura, mesmo noutras escolas, quando eu comecei, as pessoas na altura, hoje acho que isso já não se usa tanto, mas ficavam com os nossos números do telemóvel, pessoais. E às vezes era ou eu que metia conversa, propositadamente, ou a pessoa que metia conversa comigo, o que é que anda a fazer? Já chegou a Portugal? Eu recebia muito estas mensagens. O que é que decidiu fazer profissionalmente? Eu dizia, estou a fazer isto, e a pessoa dizia, que giro, posso experimentar. E era assim, no início. Depois eu apanhava pessoas que eu sentia que estavam a fazer alguma mudança. Isto quando era só coaching. Olha, estou a mudar e tal, vou abrir uma empresa, ou sei lá. E eu, olha, queres ajuda a estruturar ideias que eu sei fazer isto? E a pessoa dizia que sim. E no início houve muita coisa só para eu experimentar, que não era cobrada. Outros... O estágio, não é? Tu ias meu estágio. Outras eu começava a chegar a um preço mais tranquilo para mim e para a outra pessoa. Isso não me importava muito. E fui andando. Depois chegou uma altura com o meu site que a Maria me disse assim, Joana, podes confiar em mim? E eu confio muito na Maria. Em muitas áreas, mas nesta principalmente. E ela disse-me, tu tens que ter anúncios no Google, tu tens que fazer uma coisa que se chama Google Ads. Conheces Google Ads? Não. E ela explicou-me então que as pessoas vão pesquisar ao Google e aparece o meu site. Exatamente. Coloca lá o meu site numa determinada posição. E eu tive muito medo, na mesma, porque é preciso pagar. Gastar dinheiro com isso, mais uma vez, então eu estou para aqui a gastar dinheiro. Eu estou a tentar poupar e agora vem a Maria e diz que eu tenho que gastar dinheiro. Mas na realidade ela falou-me do retorno, potencial retorno, que iria compensar imenso o meu investimento. E eu digo-vos, eu só percebi quando aconteceu, na realidade. Eu confiei de olhos fechados, ela disse, vamos construir isto. Sim, ela fez tudo o que havia para fazer informaticamente, porque eu não domino nada. E disse-lhe isso abertamente, mesmo no site eu disse-lhe isso abertamente, eu não quero entender. Há pessoas que querem aprender, fazer, eu percebi logo que eu não ia ter estaleca, tempo e paciência para nada disso, e então pedi-lhe. E depois ela disse-me, construiu aquilo, até onde é que eu queria gastar ou não, porque aquilo podemos gastar, acho que pode-se gastar muito ou menos, pronto. Eu disse, e claro que eu disse menos, menos, e depois ela pôs tudo a funcionar. E aconteceu um milagre, que foi... Não, porque eu chamo Maria, mas não sou a Nossa Senhora. Ai, meu Deus, eu comecei a receber, pedidos de contacto através do meu site, no meu e-mail, de pessoas que estavam à procura deste serviço ou que queriam saber o que era este serviço. E a partir daí, isto foi em maio deste ano, portanto não foi assim há tanto tempo, em maio deste ano, a partir desse momento, o meu investimento ao nível da procura de clientes decresceu drasticamente. Ou seja, eu não preciso de investir
tempo a como é que eu vou lá chegar e a comunicar e a energia, a usar as redes sociais, que eu ainda, para quem está desse lado, isto é muito importante, eu ainda não sei usar, eu tenho redes sociais, eu ainda não sei usá-las em condições, muito menos para comunicar ou para chamar clientes, não, nada disso. E também não tinha vontade, que esse é outro ponto, de ir para aí. E então eu percebi que, ok, eu estou a fazer este investimento, mas foi o melhor investimento que eu alguma vez fiz. Eu, neste momento, no acompanhamento parental, é assim que eu recebo clientes e outros por recomendação. Alguém que fez comigo e que depois disse à amiga e a amiga também veio fazer comigo. Nas escolas é um bocadinho diferente. Eu antes visitava escolas, agora não é possível. Eu envio e-mails e publicito o meu trabalho diretamente em escolas. Mas também já começou o passo à palavra, portanto já está a ficar mais fácil. Então, isto para clarificar, quando nós vamos abrir um negócio em nome individual, é interessante das duas uma, ou nós desenvolvermos competências do foro da gestão também, não é? E de perceber as várias áreas que necessitamos para fazer o negócio crescer, ou delegarmos de alguma forma, subcontratarmos rodearmos das pessoas certas para que isso realmente aconteça. Se eu sou ótima facilitadora de parentalidade consciente, mas não percebo patavina de marketing e de comunicação, então deixa-me lá ir buscar alguém que me ajude a fazer crescer aqui, a comunicar para os clientes, para chegar aos meus clientes, não é? Ou delegar a parte financeira, alguém que me faça a gestão financeira porque eu não percebo nada disto. Sim. Ou delegar, sei lá o quê, não é? As várias coisas que nós necessitamos de um negócio. O que eu acho que pode ser assustador é pensar a priori que são muitas coisas e não são, porque a maioria eu até faço sozinha, portanto não são assim coisas tão grandes. Por outro lado, quando nós falamos em delegar, o que eu aprendi foi a pedir ajuda, mais do que ir à procura da empresa, não sei, não, nada disso. Só perguntar quem é que eu conheço, minha amiga, e falar com essa pessoa. Tenho uma amiga que é financeira não sei onde, vou-lhe perguntar, e se calhar até ela nos tempos livres me dá um jeitinho, me ajuda. Tudo muito, muito perto, não precisam de tornar muito grande, porque pode eventualmente ficar mais assustador. Ok, vamos pedindo ajuda. Olha, então, eu quero entrar aqui no momento que é o momento Ikigai, ok? O que é isto do momento Ikigai? Primeiro, o Ikigai é um conceito japonês que pode ser traduzido como razão de ser ou razão de viver. No fundo, os japoneses acreditam que todas as pessoas têm um Ikigai. Que algumas conseguem descobrir qual é o seu Ikigai, outras nunca vêm a descobrir, infelizmente. Mas, no fundo, é um bocadinho aquilo que nós chamamos aqui no Ocidente de propósito de vida, não é? E então, os japoneses acreditam que vivermos o nosso Ikigai promove uma maior satisfação, felicidade e significado à nossa vida. E, portanto, aquilo que eu gostava de experimentar aqui contigo é descobrirmos se tu estás ou não a viver o teu Ikigai. Bora lá? Ai, meu Deus, vamos a isso! Ai, que forte, não estava à espera disto. Olha, vamos a isso! Vou fazer algumas perguntas para triar umas coisitas. Primeira pergunta. És apaixonada pelo que fazes? Sim, totalmente. Totalmente, de caras. Ok, o que é que tu mais amas no teu trabalho atual? O que é que tu mais gostas de fazer no teu trabalho atual? Só pode ser uma coisa? Não, pode ser mais. Pode ser duas. O que eu mais amo é estar a dar formação presencialmente, ver as equipas e estar ali, a comunicar. Amo, sou quase viciada a estar ali. E depois adoro, enche-me de concretização o momento em que eu estou com as famílias e vejo que está a acontecer mudança do lado de lá. A transformação. A transformação. A transformação, é isso? Da família, sim. Então, olha, a primeira característica do Ikigai é trabalhares em algo que és apaixonada. Check. Okay? Check. São 4. Check. São 4. Eu também não sabia isso há uns tempos. Pois. Isto era uma paixão. Okay. Só depois. Que bom que eu descobri. Que bom. Olha, segunda característica. Consideras que és boa naquilo que fazes? Isso é tricky. Tricky para a autoestima. Ser verdadeira. Assim, eu sinto-me boa naquilo que faço neste momento, mas sinto um espaço gigante para ser muito melhor. Tenho a certeza que vou ser muito melhor.
bom. Então, e que talentos e competências é que tu achas que tens posto ou que pões ao serviço neste trabalho que tu fazes? Talentos que tu tens, não é? E competências que tu tens que pões ao serviço ao fazer este trabalho. Olha, ponho ao serviço a minha empatia. Ok. Eu sempre tive uma boa capacidade de ser empática e aqui é preciso muito empatia para este trabalho. É preciso muita capacidade de não julgar o outro e eu de alguma forma tenho vindo a treinar isso. Isso eu não tinha toda a minha vida, eu fui treinando isto. Olhar e não fazer qualquer juízo de valor, aceitar tudo como é. Isso eu tenho que trazer muito porque eu recebo realidades totalmente distintas, não é? E eu preciso de estar aqui de uma forma igual para toda a gente que me procura. Não posso, em momento algum, passar um julgamento ou a pessoa sentir-se julgada na minha presença. Eu trago muito para o meu trabalho, muita criatividade. Eu sempre fui criativa e agora preciso dessa criatividade. Não só para o trabalho em si, para a planificação, mas, por exemplo, para a minha agenda. Eu preciso ser muito criativa. Exato. Para conseguir criar a agenda que eu quero e criar a vida que eu quero. E tu perguntaste-me o que eu já tinha e que uso. Que talentos e competências, sim, tu tens, podes ter desenvolvido entretanto também, mas que tu puseste ao serviço ao fim e ao cabo neste trabalho. Já falaste aqui de empatia, não julgamento, criatividade. Sim, comunicação. A minha comunicação foi, sem dúvida, algo que eu finalmente percebi que pode estar ao serviço. E que, inclusivamente, eu sempre achei, sou muito faladora, eu sempre achei que isso fosse um problema, porque também sempre me disseram que isso era um problema. Okay. E, finalmente, nesta área, eu sinto que posso falar. Encontraste uma coisa à medida, não é? É uma coisa onde eu posso falar. Uma coisa que eu tenho aprendido muito, que sinto francas melhorias, mas que é aquilo em que eu tenho mesmo que continuar a treinar, é a minha capacidade de ouvir, que é muito importante, principalmente no acompanhamento parental. E eu tenho que treinar, ter mecanismos internos. Estamos juntas nessa. Tenho que ter mecanismos internos, inclusive de respiração e etc., para eu conseguir manter-me no meu lugar, porque eu tenho vontade logo de saltar e de dizer qualquer coisinha. Sim. Ok, então olha, check na segunda característica, porque há talentos e competências que tu tens que estás a pôr ao serviço aqui no teu trabalho. Ok, terceira característica, acreditas que contribuis para um mundo melhor com o trabalho que fazes? Eu tenho a certeza. Tenho a certeza. Porque eu costumo usar uma frase que algumas pessoas dizem em tom de brincadeira: uau, que ambiciosa. Eu não sinto que seja uma frase ambiciosa. Eu sinto-me mesmo a mudar o mundo, porque eu estou ao serviço das crianças, da infância, da adolescência. Eu estou a influenciar largamente muitas famílias, muitos profissionais que estão a ser melhores para aquelas crianças. Por isso, eu estou mesmo a mudar o mundo através das crianças, tenho a certeza. Isso não... Que bom, essa sensação deve ser extraordinária, não é? Tenho a certeza. Essa é mesmo aquilo que me move. Olha, então, check 3 características. Tem cheques. Só falta uma. Oh, meu Deus! Então, acreditas que este teu propósito e trabalho te pode trazer a prosperidade financeira que desejas? Sim, agora sim, mas é recente este meu sim. Okay. Queres partilhar? Quero. Eu não sabia, isto é uma coisa que pode ser interessante para quem está desse lado. Eu também não sabia o que é que se cobrava nesta área, não só no acompanhamento parental. Sim. Aí foi mais fácil, porque eu fui perguntar a outras pessoas: olha, tu cobras o quê? E fui, e fiz mais ou menos parecido com o que eu achava certo. Mas na formação eu não sabia também. E ainda continuo, mas agora já mais fácil, a descobrir. E fiquei agradavelmente surpreendida em perceber que sim, que sem dúvida que eu posso ter uma estabilidade financeira muito melhor do que a que eu tenho hoje aqui, outubro de 2021. Eu sei agora que eu é que achava que não dava, porque eu não sabia os preços. Agora eu percebo que sim, mas também percebo que sou eu na mesma que faço isto acontecer, ou seja, aquela criatividade que eu falei, eu tenho que a usar nisto, porque eu preciso de garantir os meses. Eu
tenho que desenhar aquilo, se bem que a questão do mês passou a ser um bocadinho antiga, porque eu não tenho o fim do mês, deixei de ter um bocadinho esses conceitos do conta outra, não é? Mas de alguma forma eu tenho que dosear não só a quantidade de trabalho que eu tenho ao mesmo tempo, porque isso não está, eu não quero isso profissionalmente, mas também dosear o dinheiro que me vai entrando, e para isto eu preciso de ir espaçando os convites que eu vou recebendo de uma forma também inteligente, diria eu, também a meu favor, no sentido de garantir que eu lá à frente tenho trabalho. Isso traz-me segurança também, e por isso a resposta é sim. Então, cheque novamente, ok, então tens as tuas paixões, estás a viver as tuas paixões, estás a pôr talentos ao serviço, contribuis para um mundo melhor e podes ter aqui uma grande prosperidade financeira. Tu estás a viver o teu Ikigai, parabéns por isso, ok? Porque não é toda a gente. Obrigada. Acho que aí o ponto de financeiro, e gostava de deixar essa nota, descubram o que é o vosso bem-estar financeiro. Porque nós não dissemos aqui, neste último ponto do Ikigai, né? Não foi vais ter muito dinheiro, certo? Vais ter estabilidade financeira, não era assim que dizia, estabilidade financeira? O que eu utilizei foi prosperidade, mas repara, a prosperidade é relativa, não é? É muito relativo. O que é para ti? Quais são as tuas necessidades? O que é que tu queres ter? Exatamente, o que é que eu quero ter, seja a outros níveis, como em dinheiro também. O que é que eu quero ter? Este ponto é importante, e muitas vezes quando se fala em propósito de vida não se fala neste ponto. É importante porque se não tiveres rentabilidade passa a ser um voluntariado, e não há problema nenhum em tu viveres o teu propósito em voluntariado, mas não é um trabalho. Não estás a pagar as tuas contas com isso, não é? Então a prosperidade financeira é importante também. Agora, na minha opinião, há sempre formas de conseguirmos encontrar formas de rentabilizar as nossas paixões e talentos ao serviço de um mundo melhor. Portanto, essa é a parte mais fácil de fazer. E há imensas formas de nós termos uma maior entrada de dinheiro, se a questão é essa, não é? Ter mais dinheiro. Há muitas formas diferentes, sem ser obtê-lo todo através do trabalho que eu estou a fazer, não é? É uma questão de se aconselharem financeiramente. Isso também ajuda muito. Exatamente. Olha, adorei ter-te cá, adorei. Obrigada por esta conversa. Como é que foi para ti? Gostaste? Foi maravilhoso. Primeiro o tempo voou, eu adorei estar aqui a conversar contigo. Depois é bom esta sensação de... Eu estava mesmo a imaginar as pessoas do lado de lá e a pensar, podem precisar de ouvir isto. Senti-me na mesma ao serviço, a fazer isto ao serviço do outro. Ao serviço de alguém que se calhar como eu gostaria de ter ouvido isto, se calhar numa altura da minha vida. Uma das razões pelas quais eu decidi criar este podcast, porque eu já fiz, tu sabes, não é? Já fiz várias transições financeiras de carreira, mais do que uma, não é? E gostava muito mesmo de ter sabido antes como é que isto podia ser feito e que outras pessoas poderiam ter feito isto e ter inspirações e ouvir histórias de, não é? Então, olha, deixa-me dizer uma coisa, já agora outra vez para quem está lá do outro lado, ouvir. Podem ligar-me se querem que eu partilhe mais coisas, falem com pessoas que fez isto. Onde é que a malta pode encontrar e saber mais do teu trabalho? A Maria vai também depois pôr aí, não é? Que ela disse que ia escrever algures, não percebo muito podcasts, mas há de estar escrito algures. Mas encontram-me nas redes sociais em Joana Santos Parentalidade e também me encontram no meu site www.joana-santos.pt e lá têm os meus contactos. Entrem em contacto comigo, eu ajudo-vos no que eu puder e mesmo que seja para tomar café e contar a minha história ao vivo. Que bom. Olha, e tu queres aproveitar para divulgar alguma coisa que faça sentido tu divulgares, que estejas aí das tuas internacionalizações? Não, olha, o que eu gostava de divulgar era de facto o meu site e o chegarem até mim.
de alguma forma pode-vos ajudar a vocês que estão a tentar transitar numa carreira, mas também vos pode ajudar a vocês que estão desse lado e que se calhar são pais e mães, educadores, professores e que precisam de alguma ajuda e têm aqui alguém que vos pode ajudar de uma forma ou de outra. E por isso, não digo isto mesmo de ânimo leve, procurem-me, eu estou altamente disponível para vos ajudar no que sejam os vossos desafios, naquilo que eu puder. Que bom, obrigada, Joana. Gosto muito. Eu sei, também gosto tanto de ti. Obrigada.